O BSaniCast, o podcast de empreendedorismo, de gestão, liderança, vendas e inovação da cidade de Rio Claro e toda a nossa região. Agora temos convidados até fora da cidade, fora da região, que vai agregar muito na vida dos nossos ouvintes, na vida dos nossos inscritos, para você melhorar o seu processo, seja ele comercial, em termos administrativos. Vários conteúdos de qualidade semanalmente sendo entregues pelo BSaniCast. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu like e compartilhe esse episódio. Nós estamos aqui na Prodígimos, uma casa especializada em produção de conteúdo audiovisual. Conteúdo de qualidade, mais quase 2 anos de parceria, mais de 200 episódios, sempre entregues com excelência, pontualmente, a gente inovando no jeito de gravar e eles acompanham a inovação. A gente gosta de inventar e os caras acompanham, né, Bessa? É uma parceria de sucesso que a gente recomenda, marca que confiamos. Quer entrar no digital e não sabe como? Dá uma conversada com o pessoal da Prodígimos, Aron, Mel, Kátia, enfim, tem uma equipe grande aí para atender bem você. Nós estamos aqui sendo patrocinados também pela Bessani. A Bessani Soluções é a empresa a qual eu sou o CEO, uma empresa especializada em aumentar o gerenciamento da informação. Como? Através do sistema de informação, sistema de gestão ERP. É o sistema que vai te ajudar a emitir nota, contas a pagar, contas a receber, gerar o seu boleto para o seu cliente pagar, enfim, para você ter o seu negócio na ponta de um clique, saber a lucratividade, fazer bater o estoque e outras coisas mais. Está precisando de informatizar o seu negócio? Fala com a gente também tem uma equipe grande que vai te atender e te ajudar a crescer ainda mais. Bessani Software do grupo Bessani Soluções, né, Bessa? É isso aí, estamos aí há mais de 30 anos aí ajudando os nossos clientes a tirar férias, né? Porque o nosso software faz uma gestão bem bacana, bem legal mesmo. E quem é o nosso convidado de hoje que vai ser muito interessante? Quem que é? Chique. Se você não conhece esse cara que está te falando, é o João Marcos Bessani, o fundador da Bessani Softwares, e hoje a gente tem um convidado mais do que especial. Alessandro Barros, obrigado por ter aceitado o convite. E nós estamos no modelo online que a Prodígimos nos atendeu muito bem, precisando fazer uma reunião com alguém que está um pouco mais longe de Rio Claro. E eles deram conta, Alessandro. Dá um oi para a galera. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia não, boa tarde, não é? Boa tarde a todos. Vamos explicar. É um episódio gravado, estamos gravando de dia para ser exibido à tarde, né, Ale? Tá certo. Então, aí dá confusão. Exatamente. Satisfação, Roma, satisfação, John. Obrigado aí pela família estar me recebendo nesse podcast. Muito feliz por estar participando. Um abraço para toda a audiência aí, para todos os inscritos. E vamos começar a falar aí do que é mais importante para as empresas, esse pulmão que transforma resultado, que é a área comercial e faz aumentar o tamanho da empresa, porque o dinheiro vem dali, né? Vem da área comercial. Então, total. Vamos lá. Ale, nós vamos falar um pouco de equipes comercial de alta performance. Eu acho que é muito interessante isso. Só que antes, eu queria que você falasse um pouco da sua foto atual. Por que que o ouvinte, se ele não, o nosso inscrito, se ele não te conhece, por que que ele deveria ficar até o final? Fala um pouco da sua experiência, que você já fez, quais são as suas conquistas, e depois nós vamos voltar para a sua história, né? Só dá um retrato da foto e depois a gente faz o filme da história. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Acredito que eu posso agregar muito com a audiência, agregar muito com o espectador, o inscrito, porque a minha história começa na indústria. Eu iniciei na operação, gestão no chão de fábrica. Depois do chão de fábrica, eu fui líder, gestor industrial, então liderei processos, pessoas, mais de 200 pessoas. Viajei para fora do país para ganhar treinamento de tecnologia fora, lá na França, através da Johnson Controls, que foi uma empresa que eu passei. Também caminhei rapidamente pela Datacom, que é uma empresa do setor também de operações industriais, liderando times, liderando pessoas, processos, qualidade, contratação, demissão, treinamentos, evolução de pessoas, formação de novos líderes para a indústria.
passei pela Dell Computadores, no pós-vendas da Dell Computadores, fui premiado pela Dell Computadores por excelência ao atendimento ao cliente, então também tive essa oportunidade de crescimento e nessa jornada aí industrial, eu acabei me apaixonando e conhecendo o mercado imobiliário através de duas pessoas, dois amigos, dois vizinhos, né, que estavam indo muito bem na época, e aí me conquistaram com a história e com o resultado deles, e aí é longa a história, porque eu me indignei com alguns resultados, enquanto eu estava na indústria, lá no CLT, com aquele salário fixo, muito bom, mas aquele fixo mensal, né, e trabalhando que nem um doido, eu descobri um mercado que me atraiu, que foi o mercado imobiliário, me trouxe uma bagagem muito grande de atendimento, de vendas, de crescimento, de ser campeão, de abrir imobiliária, de formar times. Aí vem toda essa história, né? Conectada. O cara que era gestor virou vendedor, de vendedor teve times, performou. Na sequência, em 2020, depois de toda essa jornada, eu vim parar em São Paulo, exclusivamente ou especificadamente em Alphaville, por quase 4 anos e meio, que estava fechando 5 anos. Por que estava fechando? Porque eu vim para Mairiporã, aqui na Serra da Cantareira, depois eu trago um pouquinho também do que eu estou fazendo aqui, mas em Alphaville eu trabalhei nos bastidores dos maiores, dos gigantes hoje, players do mercado, ajudando na estruturação comercial, nas vendas, no X1 que eles chamam hoje, né, no fechamento de vendas, pegando toda a minha expertise de vendas, de gestão, de liderança, de processo. E, cara, enquanto muita gente paga caríssimo mentorias, masterminds, para estar do lado desses caras ou frente a frente aprendendo com eles, eu vivi a rotina da maioria desses caras entregando resultado. Então, eu ganhei, vamos dizer assim, de presente masterminds, treinamentos, e aí a minha vivência aumentou, a minha bagagem cresceu bastante, eu trago... Quem que são os caras que você trabalhou do lado aí, só para o pessoal ter noção? Bora lá, eu trabalhei com o Pablo Marçal, Darlan, que foi sócio do Pablo, trabalhei com o Thiago Fonseca, fui head, diretor do Thiago Fonseca, ombro a ombro com o Thiago Fonseca, estruturação comercial dele, professor Gilberto Augusto, Yali Oliveira, Mário Magalhães, que formou o Flávio Augusto também, então, assim, bebi de fontes bastante inspiradoras aí para o meu desenvolver, né? Então, e agora em Mairiporã, para encerrar rapidamente esse ciclo, ou dar sequência num novo ciclo, eu estou aqui porque eu me tornei sócio de um Aras Resort, né? A gente está lançando um Aras aqui em Mairiporã, com mais de 108 mil metros de área. A gente vai ter pista de equismo, vai ter tratamento para cavalos com criogenia, com esteiras importadas, vai ter também restaurante com, eu não vou falar um nome aqui, mas nós estamos finalizando algumas negociações com grande nome de hotelaria e restaurante. Ponto, nós vamos ter, um complexo gigante que nós estamos trazendo aqui para Mairiporã. Em setembro desse ano a gente lança a primeira fase e abre a pista para as visitas, para utilização, e é isso. Então, estamos vivendo uma nova fase e ajudando também as empresas, porque eu dou consultoria, dou mentoria para as empresas na área comercial. Que legal, muito bom. Tem bagagem, né, meu amigo? É muita. Você falou que o pessoal paga caro e você estava ganhando para aprender, então, né? Eu estava ganhando para aprender, exatamente. É isso aí. Muito bom. Meu pai sempre fala uma coisa e fala, em uma determinada vida, é mais importante você estar em um lugar que te ensina do que te paga, né? Exato. E depois você vai multiplicar isso na vida e aí aquilo que você aprendeu lá atrás vai se multiplicar ainda mais. Né? Porque geralmente as pessoas eles vão atrás, não, mas não tô falando que você estava ganhando pouco, mas lá eu tô ganhando só isso. Pensa que você está aprendendo. Exato. A hora que você tiver craque, você vai empreender ou vai alçar um voo mais alto. E eu aproveitando esse gancho, eu estava nessa ponta porque eu contratava muita gente, né? Eu formei muita gente aqui em Alphaville e eu escutei muito disso, né? Poxa, mas o mercado, ou vocês estão pagando... Cara, entenda que você está passando por um processo de aprendizado. Seja grato por essa oportunidade, por estar andando do lado de pessoas tão grandes, relevantes. Eu ganhava bem, sim, até mesmo pela minha posição, mas é óbvio que as equipes, às vezes, queriam um pouco mais. Então, a gente tem que... Aí entra todo o processo, né, de como formar, como liderar, como gerar uma cultura promissora, uma projeção de futuro. Então, eu acredito muito nisso também. Aproveite o espaço, aproveite o momento,
se dedique àquilo que você tá empenhado e aprenda naquele momento. Eu penso muito mais em aprender do que só fazer ali o que eu tenho que fazer, né? Então, acho que isso me gerou bastante resultado. Que as pessoas são muito imediatistas, né? Muito. Eles olham, né? Mesmo, como você falou, mesmo ganhando bem, você sabia que você podia ganhar mais, você sabia disso. Mas, meu, onde é que eu tô, né? Então você tem que aproveitar a oportunidade, né? Exatamente. E é o que muita gente acaba não enxergando. Exatamente. E tem uma coisa também, né, que é o que o Flávio fala muito de procurar pessoas assim, né? Nem todo mundo tem ambição, fome, né? Então, se ele não tem ambição de crescer, o conhecimento, às vezes, aí a conta não fecha, né? Aprender e evoluir profissionalmente ou aprender e evoluir pessoalmente não faz sentido, porque ele é aquele cara que, poxa, eu tô ganhando X sem fazer nada, né? O sonho dele seria essa frase, né? O que você fala? Cara, eu ganho tanto, R$2.000, R$3.000 e não faço nada. Esse é o sonho dele, né? E é o perfil da pessoa, nem todo mundo tem essa fome. Não sei se você concorda, né, Ale? Concordo, tem muita gente procurando emprego e não está querendo trabalhar. Quer emprego, quer dinheiro ali, né? Quer o seu mês a mês pago, mas esse trabalho que às vezes, muitas vezes, não está querendo desenvolver. Então, eu acredito muito sim que a pessoa que quer crescer é a que mais vai se dar bem em um ambiente dele. Exatamente. Exatamente isso. Ale, show de bola. Cara, você já deu uma acelerada na história aí. Eu ia perguntar um pouco de destravar Ele já correu lá na frente. Mas sabe o que é isso? É time de alta performance, né? Alta performance. É que a gente já vai deixando os rastros e vocês vão pegando ali em cima, já vai. Já vai. Ô, Ale, deixa eu só dar um toquinho para você. Dá uma baixadinha na sua câmera que tá cortando a sua testa. Eu acho. Isso, obrigado, perfeito. Ale. Isso, obrigado. Ale, só falando um pouco da sua história, para a gente entrar num assunto mais técnico, qual foi a maior dificuldade nessa? Porque assim, a gente vê você em ambientes desafiadores, muitos deles com essa veia de crescimento rápido. Quais foram os maiores desafios nessa sua carreira? Cara, se for falar do empreendedorismo, aí tem vários, mas e trabalhando na empresa dos outros? O que você teve que evoluir mais e você pôs isso aqui? Muito boa pergunta. Tô tendo dificuldade. Muito boa pergunta. Eu acredito que a primeira, mais importante, o maior aprendizado que eu tive, aí vamos falar de liderança, né, de trabalhar com pessoas. Eu acredito que o maior desafio foi iniciar na mesma etapa, na mesma jornada, nível dos colegas que estavam ali executando as suas atividades, sejam... Vamos dizer assim, entrou todo mundo junto. Operador, o cara que joga bola contigo, vamos junto, vamos fazer festa, vamos fazer bagunça. E aí, no final de semana, tu tá lá, e na outra semana a empresa diz assim, Alessandro, tu foi selecionado para a vaga de líder, e agora tu vai liderar aqui na indústria, né? E tu tá ganhando agora também uma viagem, tu vai ganhar um treinamento fora do país. Aí já vem os primeiros desafios, né? As pulgas no ouvido, a galera ali que não concorda, a gente mais tempo que você na indústria ou naquele ambiente. Eu acredito que ali eu tive um amadurecimento muito rápido. Eu vou começar pela indústria nessa tua pergunta, porque eu tive que liderar os meus colegas de futebol e muitos não aceitaram. Eu perdi, né, muita gente no caminho da amizade, eu perdi a confiança no sentido de, cara, será que esse cara tá querendo me sabotar porque ele não aceitou? Ia jogar futebol já era diferente, até a pegada na bola já era outra, porque o cara queria já te marcar diferente. Caraca. É real, eu vivi isso, eu vivi sabotagens reais de colegas que não aceitaram, que achavam que o outro que tinha que ir, sabotagem de verdade, de parar no RH e ter que comprovar que a pessoa estava sabotando. Então, caraca. Eu tive que amadurecer muito a minha... De companheiros, né? Companheiros. E, cara, sabe o que é o mais interessante? Eu tinha, na época, 22 anos, 21, eu era muito novo, era a primeira experiência de liderança. Foi rápido, eu vou dizer para vocês que foi uma ascensão muito rápida, sim, por isso que mexeu com muita gente dentro do ambiente. Eu tinha apenas 8 meses de empresa, eu consegui em 8 meses identificar muito rápido processos internos de gestão, processos de faturamento, de máquina, né, de linha de produção. Ajudei em 6, 7 meses, foi antes da promoção, a
uma estratégia, deu um problema na linha de produção, eu disse, cara, por que não faz isso? Chamei o engenheiro, chamei a líder, olha, não dá para fazer isso, eu pensei aqui, todo mundo parou, todo mundo com a cabeça fervendo ali, e disseram, pô, mas que legal, o cara trouxe uma solução que a gente não tinha pensado. Conseguimos botar a linha a rodar, a sua carga máxima, mesmo com uma máquina que tinha estragado no período, máquina francesa, ia ter que voltar a peça e... Parênteses, você acha que isso te ajudou na promoção? Mas certeza, né? Desculpa, essa eu tinha que responder. Não, com certeza, com certeza. Esse foi o ponto máximo, o ponto-chave da virada foi esse, porque tinha um diretor, o Leandro Tomé, que eu sou um cara grato demais pela vida dele, mas o Leandro Tomé era meio que o Tasmania da fábrica, assim, sabe aquele cara que vem girando, assim, querendo pegar todo mundo e engolir? O Leandro Tomé, todo mundo tinha medo dele. E nesse período da promoção, ele entrou na linha de produção, eu era operador, a minha líder chamou e disse assim, esse menino aqui deu uma sugestão importantíssima. Aí ele botou a mão no meu ombro, né? Disse, cara, muito obrigado, parabéns pela visão. Quanto tempo tu tá aqui? Ele perguntou. Eu disse, tanto tempo. Ela disse, mas é o que mais produz, é o mais centrado e tal. Cara, deu um mês e pouco, eles me colocaram numa lista de treinamento que ia acontecer fora do país. E eu fui premiado, vamos dizer assim, fui beneficiado por essa promoção. E viajei com 8 meses para 9 meses de empresa, eu viajei para a França. Fiquei 45 dias. E aí, quando eu voltei, tava aquele alvoroço. Aí tem várias coisas que tu vai escutar. Sentou no colo da chefe, tá pegando a chefe sentou no colo, tá babando o olho. Porque nunca é mérito de trabalho. E o que você fez, né, que nem meu pai bateu o olho e falou, pô, certeza que é isso? É porque os olhos treinados de quem tem visão, melhoria, proatividade, já sabe que isso engrandece os olhos de quem tá em cima. Exato. Mas eu gosto de falar e enfatizar, porque às vezes a nossa audiência não tem essa consciência. Percepção, né? Essa percepção, porque às vezes os seus amigos do lado, eles não perceberam que foi essa atacada que mudou o jogo pra você. Exato. Por isso que eu quis verbalizar, né? É bacana isso. E tem uma frase que eu sempre falo, acho que o Roma até sabe, né? Que sempre tem alguém olhando, sempre. Se não tiver ninguém, pelo menos Deus está olhando. Então sempre tem alguém olhando. E é isso que as pessoas, ou grande parte das pessoas, acaba não enxergando, né? Falar, isso não é minha obrigação, eu não fui pago para isso, qualquer coisa assim, né? E acaba dando oportunidade para quem enxerga, sei lá. Não, e os empresários, né, que nem tem muitos grupos de network, associações ritualísticas, a gente tá falando de lá, tem várias coisas assim. E os empresários também, toda vez que vê alguém em ascensão, falam, é porque ele é do grupo tal. Nunca, eu falo isso, né, tô falando assim do CLT, porque foi o que você citou. Mas no empreendedorismo também tem isso. Se tem um empresário se dando bem, o que ele fez? Tá correndo por fora? Isso é o tempo todo, amigo. Isso é o tempo todo. Ou tá roubando. Tá roubando. Ou tá roubando, exato. É engraçado isso, mas é real. E esse aprendizado me forjou, querendo ou não, para outras várias situações que aconteceram da mesma forma. Porque e aí entra o... Não era exclusivo dessa empresa, vamos dizer assim. Não, porque assim, a gente vai encontrar muita gente acomodada nos ambientes que você chega. E se você tem uma visão de negócio, de acelerar, gerar resultado... Eu sou um cara que eu gosto de palco. Eu não sabia disso lá no início. Eu gosto de ser enxergado, o meu perfil é aquele perfil que quer que alguém olhe e diga assim, cara, parabéns, que quer palco, que quer... Eu sou muito da comunicação, de falar... Então, eu não sabia disso, mas eu entendi porque aquele meu perfil de buscar as coisas, querer mostrar, querer melhorar, é porque eu quero ser enxergado, ponto, acabou. Eu tenho esse perfil, né, de que... Interessante. Se tu me der um elogio, cara, eu acelero ainda mais ou menos esse perfil. E vai ter nas equipes, vai ter gente assim, vai ter gente que tá mais conforme, quer ficar mais sentadinho, mas o detalhe, o que eu encontrei com essa experiência foi, cara... Tá todo mundo acomodado aqui agora, eu já entendi. Então, se eu fizer minimamente algo novo, inovação, trazer uma ideia, a empresa vai me reconhecer. E aí isso foi acontecendo. Depois do cargo de gestor, muitas melhorias. Eu acabei viajando na época, depois com equipes,
a gente veio para eventos aqui em São Paulo, inclusive um foi no... eu não vou lembrar a região aqui, mas tem águas termais aqui em São Paulo. Nós viemos para uma competição de melhoria, então era todas as plantas da empresa, a gente tinha gerado melhoria dentro da empresa, redução de custos, viemos competir. Foi um negócio muito legal que aconteceu naquele período através da Johnson Controls e que me gerou um perfil e me forjou para outras coisas que vão acontecer, por exemplo, agora no futuro, né? Então, isso foi bom demais, porque me trouxe essa bagagem de maturidade para lidar com ambientes, pessoas, principalmente pessoas. O ser humano é uma caixinha de surpresa, eu diria. Eu acho que é isso. O Ale, isso é fantástico, porque tem um ditado que é assim, os prédios tortos, eles são evidenciados quando surge um prédio reto, né? Exatamente. Então você chegou lá como prédio reto, no povo acomodado, aí você falou, pô, toda a galera aqui tá torta, o que tá acontecendo? Mas até você ir lá e dar esse chacoalhão, né, construir esse edifício, tava tudo bem. Exato. E isso incomoda quem tá parado. É muito interessante isso. Meu amigo, show de bola. Isso foi o grande desafio e é o desafio de lidar com você mudando de nível e nem todo mundo querendo acompanhar, né? Isso é... E para você, assim, você deu uma virada de chave, essa visão de dono. O que você teve é uma visão de dono. Com 22 anos, não tô falando que você era só, tô falando que o comportamento é de quem é de dono ali. Sim. Você acha que em toda a sua jornada isso fez diferença ou teve algumas... Porque você revelou outras habilidades. Você falou de comunicação, você falou a própria liderança. O que fez você sempre ter ascensão nessas passagens suas durante a sua história? Só para concluir. Porque uma coisa é o seu desafio, eu quero saber o seu segredo agora. O seu diferencial nessa jornada. Eu acredito que é o que falta para muita gente e é uma agulha no palheiro, como fala, a gente encontrar profissionais assim. E muita empresa até tem medo, contratar um cara que vai chegar aqui e de repente não vai se contentar com o que a gente tem, daqui a pouco o cara vai embora. Mas você precisa de pessoas assim e pessoas que não concordem 100% contigo o tempo todo. Eu acho que uma das coisas que tem que ficar como experiência aqui para todos os empresários, e eu trago isso comigo também, não aceite apenas funcionários que digam sim para você o tempo todo. Esse é um grande mal, porque você tiver pessoas que só dizem sim, 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 e você não quer ouvir, às vezes, alguém que quer trazer uma melhoria, quer trazer algo diferente, você está fadado ao fracasso. Porque, às vezes, a pessoa está na operação vendo os buracos, os gargalos, os problemas, e aí você, como empresário, né, tem aquele jeito de dizer, eu que criei, eu que faço, é do meu jeito, e aí não para analisar ou escutar, ou ouvir, e acaba perdendo a oportunidade, às vezes, de uma melhoria que pode gerar alguns milhões, pode gerar redução de custo, pode gerar um aumento de produtividade, pode gerar uma equipe nova. E o que eu trago comigo, que tu me perguntou, eu creio que é isso. Eu descobri automaticamente, de uma forma natural, a proatividade. Eu sou um cara que eu não espero, eu sou inconforme. Eu sou um cara que anda num ambiente, eu preciso de tracionar esse ambiente, eu preciso enxergar coisas novas. Alessandro, mas a toda regra existe exceção, furar regras. Não, a gente não vai atropelar regras, não vai fazer nada que vai ferir, né, efetivamente aquilo que a empresa colocou, mas a gente vai trazer melhorias, vai sentar na mesa, vai dizer assim, olha, eu estou enxergando essa oportunidade. Óbvio que tem empresa que não vai aceitar, vai ter empresa que vai aceitar, e aí é uma decisão sua também, no momento de crescimento, dizer assim, cara, essa empresa não serve para mim, está limitada. Já passei por isso, de ir para... Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Eu fiquei 6 meses, apenas 6 meses, porque eu queria essa experiência, entender como é que funcionava. Eu fui para o Atacadão, Grupo Carrefour. Eu fui gestor de loja, líder de loja. E é um negócio absurdo, assim. Eu disse, cara, de todas as experiências que eu já tive, essa é a mais impressionante, porque além de liderar uma loja, e aí entra muita coisa, gente. O tempo de estoque, a variação de produto, e o mais, aí volta as pessoas, né? E o mais impressionante que no Atacadão, pelo menos no meu período, na minha época, quando eu assumi, eu tinha aproximadamente 12
menor aprendiz. Ih, rapaz, pensa. É muito, muito complicado. Muito complicado, porque são meninos que querem mexer, às vezes até nas balas, no estoque, no chocolate. Quando tu vê, eles estão... É meninada. Então, assim, tu tem que educar, tem que trabalhar. Só que o processo interno, o engessamento que tem lá dentro do processo do mercado, me fez ficar só 6 meses. Não tinham muitas opções, né, para crescimento, e muitas coisas que eu não concordava a nível de princípios, valores, propósito. Então, eu acabei saindo. Foi a experiência mais rápida da minha vida, assim, 6 meses. Por quê? Porque eu sou um cara que não me Dinâmico também. sou dinâmico, não me conformo. Eu vejo, tem que melhorar, vamos melhorar, não dá para melhorar, poxa. Então, tá parado, né? Vai parar aqui mesmo. Então, eu acredito que é isso, a proatividade. Encontrar pessoas proativas que te ajudem a direcionar, até mesmo a liderar. É bom demais você ter uma pessoa que diz assim, cara, tô fazendo aqui, Alessandro, olha, pô, toca a ficha aí, cara, vambora. Tá dentro da cultura, tá dentro do processo que nós estipulamos, bora lá, vamos fazer. Então, acho que é isso. Chique. Meu amigo, excelente. Deixa eu falar uma coisa com você. Dentro dessa jornada, isso foi te preparando, né, para ter equipes de alta performance. E pelo que você falou, eu acho que você já levantou a bola do assunto principal. Você falou assim: procurar uma agulha no palheiro. Dá a impressão que montar uma equipe de alta performance tem uma dificuldade aí, já no processo seletivo, na hora dessa montagem. Tô falando bobagem ou não? Não, você está falando totalmente o que é evidenciado, né? O que é correto. A gente hoje tem visto, eu trabalho muito ajudando empresas e empresários, e eu tenho um segredo que eu aprendi nos últimos 2 anos aqui. Por isso que eu digo, mastermind que eu ganhei, as pessoas que eu caminhei me trouxeram alguns insights que eu disse, caramba, se lá naquele período que eu tinha imobiliária, que eu tive time, que eu fiz um faturamento absurdo, monstruoso, sem essas ferramentas, imagina se eu tivesse implementado essas ferramentas dentro do processo de gestão, de liderança, de cultura, que eu não tinha, que é um dos maiores gaps, um dos maiores gargalos hoje. Mas sim, hoje contratar, formar, forjar um time demanda tempo. Uma das coisas que eu mais acredito e escutei muito isso nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, cara, se você não fizer, você vai parar. Você tem que gostar de fazer. Você é dono de empresa, você é líder, você que é empresário, cara, é chato, é custoso, é moroso, é dor de cabeça, mas você precisa fazer. E sim, a gente precisa contratar todos os meses, abrir processo seletivo, todos os meses estar olhando para o mercado, tem que estar renovando o pulmão, o oxigênio interno. Quem não está performando tem que sair, dar espaço para quem... Porque às vezes a empresa fica presa naquele único que está lá, mais ou menos, né, fazendo alguma coisa, com medo de perder o cara. Vou perder o cara com experiência, velho. Se ele está mais te dando dor de cabeça, a experiência dele não vale de nada. É melhor tu contratar um rapaz mais novo, que tem um sonho, você tem um projeto de vida para ele. Por isso que eu digo que a empresa precisa estar preparada para fazer um plano de carreira, um crescimento, dar uma visão no longo prazo, etapas, escada de crescimento financeiro, porque hoje quem quer crescer não fica preso a um salário, a um valor fixo. Essa pessoa, por exemplo, vendedor, vamos trabalhar a área comercial. Alessandro, qual é o melhor perfil de vendedor? Ele não precisa ser formado em vendas, nem entender. Venda é técnica, gente, antes de mais nada. Tá cheio de curso de vendas por aí, tá cheio de gente formando, script pronto. Isso é o menos importante agora, de verdade. Eu acredito que se você entregar o script, treinar o cara todos os dias, fazer uma ligação junto com ele, deixar gravado, ele vai desenvolver. O detalhe é, se esse cara quer crescer. A área comercial precisa de pessoas que querem crescer e ganhar mais, que querem comprar um bom carro, que querem ter uma família grande. Ó, eu tenho 4 filhos agora. Eu sou Caraca, parabéns. O custo de vida é elevadíssimo. Mas por quê? Cara, eu acredito em vendas, eu acredito no processo comercial, eu acredito que eu não sou limitado a fazer dinheiro, porque eu faço dinheiro ao tempo todo, a hora que eu quiser, com vendas. Então, a cabeça de um vendedor da área comercial, e eu vou dizer, o financeiro tem que trabalhar junto com a área comercial, tem que ter uma cabeça de vendas. O teu compras
que ter uma cabeça de vendas. Olê, mas assim, como é que você detecta que esse cara tem ambição? E comportamento também. No processo seletivo, porque o que eu vejo é que todo mundo, eu quero ir, mas na prática... Enxergar isso. Pagar o... porque o cara fala, você quer... O que você quer da sua vida? Eu quero ter uma casa, um carro, não sei o quê. Aí você vai... Você cutuca mais um pouco, ele fala, aí você vê que alguns vão além, outros não, só que a casa... Beleza. Mas na prática, a ambição é a fome que vai movimentar ele a conquistar o que ele quer. Exato. Só que como é que você detecta isso no processo seletivo? Ou não detecta nos 3 meses de operação ali, iniciais? Cara, vai ter gente que está intrínseco no jeito de falar. Uma coisa que eu aprendi muito é olhar o ombro daquele possível vendedor, né? O ombro, a expressão facial, posicionamento, se o cara quer, porque quem chega já com o ombro levantado, queixo em pé, dizendo assim, cara, eu quero crescer, eu vou buscar, já tem algo intrínseco nele, tem um desejo de crescimento. Agora aquele cara que chega na tua frente, eu vou fazer... Amigo, eu desconfio o corpo não tá falando a mesma coisa. Exatamente. Eu gostei dessa dica aí, viu? Exatamente. Então, assim, outra coisa que eu acredito muito, tem 3 meses para testar o cara que diz que quer. Amigo, processo seletivo, todo mês, vai encontrando gente, vai deixando ali, já vai fazendo onboard, vai treinando. Tu pode fazer por 6 meses processo. Eu vou encher a minha empresa de gente. Cara, por 6 meses enche a empresa de gente, seleciona os melhores que ficaram, que estão vendendo e depois, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Mas mantenha um processo constante. O problema é que as empresas abrem uma vaga para uma pessoa, coloca essa pessoa, espera performar e para de fazer o processo seletivo. E aí você perdeu 3 meses esperando aquele cara performar, em vez de continuar pesquisando no mercado, fazendo o processo seletivo, encontrando pérolas, encontrando boas pessoas, porque você acredita que aquele ali te convenceu. O processo de RH antigo está defasado, acabou, não dá mais para fazer processo seletivo, principalmente para a área comercial. Tá? Isso aqui eu quero trazer o contexto. Gente, a gente está falando de área comercial, de alta performance, de time, de pessoas que vão à frente da tua empresa para falar com o teu cliente. Eles têm que ter um perfil diferenciado. Mas para tu ter isso sem um gesso, sem ficar travado, é processo seletivo todo mês, a cada 30 dias ou a cada 15 dias. Não para teu processo seletivo. Porque eu tenho certeza que dentro da tua empresa, quem está ali dentro há mais tempo já não está performando da mesma forma. Se ela não tem um cargo, se ela não tem mais projeção de crescimento, tu vai perder essa pessoa até às vezes para um concorrente, e já aconteceu, é outro detalhe. Tu tá com a pessoa ali, daqui a pouco ela diz assim, gente, tô indo embora, muito obrigado, me contrataram. E aí tu não fez processo seletivo, tu não preparou outra pessoa, o cara te deixou na mão, e aí? Então, não tem uma fórmula mágica, tá, Romano? Não tem uma fórmula mágica, mas eu acredito que dá para identificar na conversa ali quem tem aquele brilho de crescimento, de desejo, que tem uma família, aí você vai mais adentro, né? Você tem pai, mãe, você tem... O que te move? O que tu quer fazer para essas pessoas? Eu gosto muito de contratar quem tem filho, quem tem família, porque esse cara precisa botar dinheiro dentro de casa. Então é um dos pontos que eu gosto de trabalhar, né? Não, genial. E assim, quando você fala de ter fome, eu vi que você, na sua carreira, você passou por processos de venda complexos, onde a venda tem mais de uma pessoa envolvida. Tem o pré-vendedor, o SDR, BDR, enfim, tem os nomes aí que o pessoal fala, e a pessoa que fecha negócio. A pessoa que tem que ter apetite, todas no processo comercial complexo, na sua opinião, precisa ter essa fome, porque basicamente vai agendar para o closer. Exato. Ele também precisa ter essa fome de agendamento, ou não é mais para o cara que está lá na ponta, é para o cara que vai fechar o negócio? Eu penso Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Faz total sentido. Porque uma coisa é o cara do balcão, é o cara que, né, uma venda transacional, beleza, ele tem, que nem o Ricardo Elétrico falava, né, não pode perder venda, não vai embora, não perder, beleza. É uma situação, mas você também lidou muito com vendas complexas, né, que a coisa não é assim, ó,
Exato. Você não vai fechar. O ciclo de compra era longo, É né? longo, é longo. Vão ter os nuances, né? Por exemplo, eu preciso de uma pessoa mais conforme, mais tranquila, para um social selling, que vai ficar sentado ali o dia todo, usando o script só para fomentar no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. Ele vai ficar lá chamando gente, vai ficar conversando. Essa pessoa, necessariamente, no primeiro estágio, ela não precisa ser esse cara que tem essa fome, urgência de crescimento, mas ela tem um desejo. Ela não quer ficar só naquele conforme ali. Uhum. Ela tem que ter um motivador. O que é o motivador dela? Ela pode ser um conforme com motivador. O motivador é a família, é ela entender que ela tem minimamente um outro comissionamento, não é só o fixo. Então ela sabe que ela não vai ficar engessada. O problema que eu vejo na área comercial, e eu vou defender muito, sempre eu vou defender a área comercial com um dos grandes problemas que eu vejo nas empresas. As empresas não querem dar uma Ferrari para o cara do comercial. O que é dar uma Ferrari? Se eu dou uma Ferrari para o meu vendedor, eu tenho 3 Ferrari na minha garagem, tenho 4. Se eu dei uma, é porque esse cara gerou uma e eu ganhei 5. O problema é que a gente limita a área comercial, a gente não quer dar comissionamento, a gente não quer fazer um trabalho de premiação. Esse é o detalhe. Pode ter, sim, um cara mais conforme, mas ele sabe que no final do mês ele diz assim, todo ser humano gosta disso, gente. Todo ser humano gosta. No final do mês, assim, cara, parabéns no social selling, Roberto, Alessandro, você foi campeão esse mês, você gerou tantos, tá aqui teu bônus, Cara, isso muda a vida do cara. Por mais conforme que ele seja, ele vai levar para casa aquele certificadinho, aquele título, e vai dizer assim, gente, eu estou trabalhando, olha só, reconhecimento. O ser humano, todo ser humano, por mais do menor estágio ao maior, ele quer ser reconhecido de alguma forma. Às vezes o cara não quer ser reconhecido em público, mas ele quer ser reconhecido porque a família dele está precisando de um dinheirinho lá no caixa a mais. Isso é reconhecimento para ele sem exposição. O reconhecimento não precisa ter exposição, né? Não precisa. Mas esse cara, todo ser humano vive de grana. Inquestionável. Inquestionável. Todo ser humano que vê um dinheiro a mais na conta fica mais propenso a entregar mais, criar mais, trabalhar mais. Então, para cada nível, você vai ter um tipo de profissional. Tu pode pegar o cara que é muito júnior ainda, que quer ser um vendedorzão, e eu tô pilhado, eu tenho uns amigos que já vendem, então tu vai começar como social selling, cara, dá teu máximo lá, depois tu vai virar SDR, porque tu vai pegar o processo de qualificação. Esse cara, eu tenho certeza, em 6 meses, esse cara já performou tanto nas outras linhas, que ele vai passar para vendedor muito rápido, porque tá na fome dele de crescimento. Então, tu pode ter um cara com muita fome, mas júnior, lá na ponta, no início do processo, sempre abastecendo esse cara para ele continuar crescendo, mostrando para ele a evolução. Evoluindo, né? E aí, lá na ponta, cara, ele vai ser teu vendedor, daqui a pouco ele vai ser, e é uma das coisas que depois nós vamos falar, provavelmente, ele vai ser teu gestor, mas tu preparou esse cara antes de ser gestor, antes de ser líder, ele se preparou para isso, não foi um vendedor que deu certo e virou gestor, que é muito perigoso isso. Mas eu acredito sim que dá para tem vários perfis que a gente pode trabalhar para a área comercial. Show. Você já levantou uma bola sobre o gestor. Quer falar já ou vamos continuar na resenha? Cara, eu vou pegar esse gancho, tá? Eu perdi muita gente boa lá no início, por isso que eu digo assim, ferramentas, a forma de olhar para o comercial, a forma de liderar, a cultura, né? Tu tem uma base muito forte para tocar o negócio é importante. Eu tive vendedor que foi campeão num mês, no outro, e no terceiro mês eu disse assim, cara, monta a tua equipe aí, vamos botar pressão, porque tu vai virar o gestor agora, tu é o novo gestor, tu é o novo diretor, e a gente não prepara o cara. Aí são várias coisas, né? Primeiro, o cara não tem capacidade de conduzir pessoas. Esse é um grande problema. Tá. Ele vai pegar a forma dele de ver o mundo e vai querer aplicar ali, e às vezes o cara vai ser truculento, vai ser um mala sem alça, porque ele foi o vendedor, tu tem que me ouvir. Já aconteceu isso, eu já vi teclado voando, não foi na minha gestão, mas eu era da gestão de um Foi livro. Você, Alessa, fala, deu teclada na cabeça. Não, mas tinha uma imobiliária no Rio Grande do Sul, que tinha 1000 corretores.
Ela parecia aquele lobo de Wall Street, Nossa. sabe? 1.000 corretores. É E bastante gente. tinham pelo menos 2 diretores que, em reuniões, eu me assustei logo que eu cheguei, mas aquilo ali também me serviu de parâmetro para não fazer. Teclado, o cara brabo com os corretores, ele quebrou um teclado na parede, voou o teclado, tocou contra a parede. Eu disse, cara, esse cara não foi preparado para ser líder, não, porque eu já vinha com a bagagem de gestão e liderança. Eu me assustei que eu tô ali, mas eu disse, eu tenho que entender esse mercado aqui, ver o que os caras fazem, porque se um cara, um animal desse aí, desculpa a expressão, mas se um animal desse é diretor, esse cara é diretor, tá ganhando o que tá ganhando, tá andando com aquele carro que ele tá andando e tá fazendo isso, imagina eu que sou gestor, tenho capacidade de liderança, o que eu vou fazer com um time de vendas? Então aquilo ali me ensinou. Então eu acredito, não coloque o seu melhor vendedor imediatamente com um cargo de gestão que você pode matar ele. Você Perfeito. Perfeito. Porque ele não tem tato, não tem. Tem que preparar ele. Não Né? entende sobre pessoas. Exato. Paga, cara, paga. Hoje tem tanta. A gente está vendo tanta oportunidade no mercado. Faz ele fazer um curso primeiro de inteligência emocional. Um IBC, alguma coisa aí, um desses cursos, Paulo Vieira, sei lá, cara. Faz ele se entender primeiro. Cara, você vai ser meu próximo líder, meu próximo gestor. Invista no cara, não adianta. O problema é que também as empresas querem botar o cara na posição, não querem que investir no cara. Tem que investir de um jeito ou de outro. Faz o cara ter inteligência emocional para segurar o rojão, porque ele vai passar por uma posição que ele vai ser cobrado de um lado, vai ter que cobrar do outro, e ele vai ficar no meio do caminho entre duas situações. Ele tem que ter, ele vai deixar só de fazer venda, ou de repente ele nem vai mais fazer venda. Ele só vai gerir. E se tu não preparar esse cara com inteligência emocional, dizer para ele, cara, olha para dentro de ti agora, o teu melhor, vamos trabalhar as pessoas, liderança, isso. Aí esse cara começa a ficar um guardião da tua cultura, que é um passo antes da liderança, a cultura do empresarial, comercial. Mas é isso, eu acredito que não dá para botar um vendedor cru só porque ele foi o melhor a ser teu gerente. Pode dar problema e dá muito problema. Tá, e quando você vê que ele está preparado, vamos supor, você treinou, enviou ele no IBC, que nem você falou, beleza. Só que às vezes ele vai e pau que nasce torto não endireita. Quais são as habilidades que você fala, cara, é o ponto da gente dar a oportunidade para essa pessoa, né? Porque às vezes tem aqueles caras que são meio, né? Participa, mas não participa. Sim. Identificar o comportamento também, levar em consideração o comportamento da pessoa, independente da formação técnica dele. Exato. O que acontece? Antes desse passo, eu acredito muito na cultura da área comercial, na cultura empresarial, na cultura que o cara respeita. Se esse cara já respeita a tua cultura, ele é um cara que defende a tua cultura, mesmo quando sendo vendedor. Se é um cara que anda literalmente dentro daquilo que você propôs, ele não vai ser um cara que vai dar problema. Outro detalhe que muita gente vai dizer, pô, mas eu vou investir no cara, o cara vai fazer inteligência emocional, vai se preparar, e daqui a pouco o cara vê que ele tem uma outra pegada e vai embora. Amigo, isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo. Se a empresa ela dá subsídio suficiente, se a empresa dá subsídio suficiente, esse cara entende que essa empresa é a empresa que ele vai ser daqui a pouco lá na frente, um CEO, um sócio, ele tem futuro, ele não vai desviar o caráter dele por conta de uma inteligência emocional, um curso de liderança. Ele vai melhorar ainda mais a capacidade dele de entregar. Então, muitas vezes o que eu vejo, o cara começa a treinar o time comercial, vai lá dar cursos de vendas. Aí os caras vão lá, ficam bom e vão embora. Mas por que o cara foi embora? Porque a tua empresa não está preparada para aquele cara ali, então. Você está preparando o cara para o mercado e não para você. Porque uma coisa que eu vejo, né, é o seguinte, qual é o custo também de você não treinar esse cara e deixar ele meia boca? Deixar ele num nível atual. Porque se as pessoas não evoluem, o negócio não evolui, ponto. Porque o negócio é feito das pessoas que estão ali. Exato. Então você não evoluir ele, automaticamente você está deixando sua empresa presa, né? Vamos dizer assim, no nível atual. Eu não estou falando que o nível atual do negócio do nosso ouvinte, que tá ruim ou bom. Estou falando, não vai subir. Exato. Porque se as pessoas não evoluírem, não tem evolução do negócio. Não tem evolução. E eu vou dizer, isso com 90% de acerto, até mais. A maioria das empresas, a maioria que tem área comercial, times com mais de 5, 10 pessoas,
que já é uma empresa que fatura mais de 80, 100, que é as empresas que mais ou menos eu tenho atendido, né? Nesse perfil, elas não têm uma cultura ainda. Elas não sabem o que é uma cultura comercial, o que é um rito comercial, o que é uma rotina diária de atendimento da tua área comercial, porque eles são clientes teus. Eles não só são teu funcionário, eles são teus clientes, eles precisam estar sendo atendidos todo dia, eles precisam ter direcionamento. Uma coisa que eu gravei é o seguinte, não adianta você contratar, por exemplo, o Cristiano Ronaldo para jogar na Série D e colocar ele num time meia boca, para o cara ter que ir lá na zaga, fazer a defesa, ele botar a luva do goleiro, ele defender, ele tocar para ele, cabecear e fazer o gol. Por melhor que seja o teu vendedor, aquela pessoa que tu contratou, no meio do caminho, se tu não tiver alinhado a tua cultura, que é o principal, pilar, a base de tudo, é uma cultura bem implementada, é uma cultura que sai um, entra outro e sabe que aquilo ali é vivido diariamente, que tu pode estar nos Estados Unidos e teu time está vivendo a cultura, tu precisa de guardião da cultura, que é o líder, que é o gestor, então esse cara, enquanto tu tá fora, o que eles estão fazendo quando ninguém está vendo? A cultura. Ele está mantendo o resultado. Então, o detalhe é esse. São várias outras coisas antes da gente olhar só para o resultado da equipe, só para o resultado do vendedor. É o subsídio. O que você está subsidiando para melhorar a performance do teu time? Como é que tu está gerindo esse time? Como é que você está defendendo, atacando e tocando a bola com o time? Então, eu vou pegar aqui basicamente o mercado imobiliário, que é um mercado que tem bastante problema. Os caras fazem uma reunião na segunda-feira com o time e fazem depois só na outra segunda. A maioria, tem muita empresa fazendo a mesma coisa. Gente, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, vamos ver os resultados da semana passada. Isso, estou falando agora em collab, mercado imobiliário e mercado empresarial. Ah, beleza, fulano, eles não olham nenhum número, às vezes, de cada vendedor, não olham. Aí, beleza, a meta da semana, X. Aí vai para outra semana, na segunda-feira, um gap de uma semana sem enxergar, sem ver o que aconteceu. Aí na outra semana, e aí, gente, bateu uma meta? Pô, não batemos. Mas o que aconteceu? Aí o gato morreu, a minha avó ficou mal, foi para o hospital. Mas se tu fizer isso diariamente, será que o cara vai conseguir te dar desculpa na outra semana? Cadê esse elo? Onde é que você está amarrando exatamente o teu time diariamente numa cultura, numa cobrança? Você já está levantando a bola sucintamente do rito comercial. Qual que seria um rito ideal? Que, assim, tem vários, mas vamos deixar uma tarefa para ele implantar amanhã ou quando ele assistir esse episódio para começar a ter minimamente essa cultura comercial. Perfeito. Primeiro passo, antes de mais nada, para você implementar uma cultura nova, você tem que ganhar o seu time. É uma coisa que eu falo muito. Espana. Porque senão espana. Você não pode espanar rápido demais. Vai ter gente que vai espanar na implementação da cultura? Vai. E é bom que você perca os caras que não querem aquilo ali. Esse cara não está comprometido em fazer a tua empresa crescer. Só que também não pode ser assim, ó. Hoje eu vou implementar uma cultura, amanhã nós vamos fazer e aí vai todo mundo embora. Aí você está errado. Mas você precisa trazer trazer o time para perto. Gente, olha só, vamos implementar agora, eu pensei numa forma diferente até mesmo de reconhecer vocês. Eu vou trazer uma forma diferente. A gente vai implementar uma cultura de ritos comerciais. O que é um rito comercial, gente? A gente vai começar a acompanhar mais de perto, diariamente, o resultado de vocês, vai entender as dificuldades, sempre jogando positivamente para o lado da equipe. Ajudar vocês, entender os problemas, melhorar, performar e, principalmente, fazer vocês ganharem mais. Vocês querem ganhar mais? Todo mundo Beleza. Então, a partir dessa semana, aos poucos, nós vamos implementando algumas ferramentas. Às vezes o cara não tem um processo, ele vai ter que implementar um processo. O rito comercial, ele pode todo dia de manhã pegar a equipe junto com o gestor, se ele já tem gestor, se ele não tem, ele mesmo faz. Então, vamos lá. Romã, John, Alessandro, bom dia, tudo bem? Vamos lá, como é que foi o dia de ontem? Me conta um pouquinho. Aí o cara conta como é que foi o dia e tal. Quantas vendas a gente teve? Não tivemos venda. Mas por que a gente não teve venda? Tá, beleza. Para hoje, me conta.
qual é a meta de cada um. O que você vai fazer de prospecção, o que você vai fazer de venda, o que você vai trazer de resultado. Cada um. Porque amanhã a gente vai voltar aqui e vai revisar essa meta. E, cara, magicamente, de um dia para o outro começam a aparecer os bons e os que dão desculpa. No outro dia a mesma coisa. No outro dia a mesma coisa. Aí tu faz uma sequência de uma semana, 15 dias, e tu vai vendo que aquele cara que parecia ser bom para você, parecia ser bom, que entregava um resultado ali, às vezes meia boca, é o cara que mais te atrapalha. É um sabotador na tua equipe, é um cara que mente o resultado, é um cara que mente porque que não teve o resultado, mas isso vai ser gradual. Porém, é necessário você começar. Você precisa implementar uma cultura de todos os dias visitar a tua área comercial. Todos os dias botar, como eu digo, aquela máscara de como é que se diz que as crianças usam para bronquite, agora que é o vaporzinho aquele, você precisa oxigenar seu pulmão. O que é o pulmão da empresa? É o comercial, amigo. Você precisa botar a tua máscara ali, oxigenar. O cantor não bota aquela mascarazinha para cantar melhor antes do show, né? Respira bem, um ar no pulmão. Cara, você precisa respirar bem todos os dias. Então, se de repente tu estava bloqueado com problema de respiração, que é o comercial, começa a exercitar isso para você ver que todos os dias você vai encontrar uma situação diferente. Às vezes o teu melhor, já aconteceu comigo, o melhor vendedor da empresa, isso aconteceu ano passado, ano retrasado, ou foi ano passado? Foi ano passado com um dos grandes players. Cara, é absurdo. Mais de 2 milhões de seguidores. Não vou falar o nome para não expor, principalmente a parte da área comercial. Eu disse assim, eu disse, cara, como é que você mede esse cara? Só tem ele de vendedor? É só ele de vendedor, por isso que eu estou te trazendo, para entender como é que a gente pode melhorar, aumentar o time. Eu só tenho ele, mas ele vende pra caramba, o cara é bom demais. Cara, em 10 dias, eu identifiquei que o cara não vendia tudo isso, estava falhando em muitos clientes, muitos processos. Nossa. E a gente, em 10 dias, tirou o ticket um dos tickets dele médio, vamos botar aí 50 mil. De 50 mil, em 15 dias, eu passei para 80 e fiz a venda de 80 no Pix para mostrar que tinha gap ainda no comercial, cara. Então, assim, quando tu começa a botar o holofote na equipe, é inegável que a exposição positiva, e é necessária a exposição. Jogador de futebol está no estádio sendo exposto o tempo todo. Se ele errar, a galera, se ele acertar, tem um técnico na beira do gramado. Quem é o técnico? É o líder, é o gestor. Por que o Messi, Mbappé, todo mundo, o Cristiano Ronaldo tem um técnico? Porque sozinho ele não consegue, meu. Ele pode ser a estrela do time, mas se ele não tiver um atalho, um caminho, um direcionamento, por melhor que ele seja, ele vai falhar e aí ele vai ficar exposto, positivamente ou negativamente. E isso precisa ser implementado nas empresas. Cara, você precisa expor. Ah, Alessandro, mas se eu expor a minha equipe, os caras vão ficar chateados e vão embora. Que bom, manda embora mesmo, cara. Não merece estar na empresa. Se esse cara não quer ser exposto. E não é exposição de dizer assim, cara, tu errou. Não é isso. É exposição de números. Ranking, crescimento, meta. Automaticamente você não precisa expor. A pessoa vai dizer assim, cara, eu prometi 10 vendas ontem e eu entreguei 2. O cara já notou. Amanhã o cara diz de novo, entreguei 1. Opa, tá acontecendo ou tu precisa ser treinado, melhorado, ou tu tá bem treinado e melhorado e tu não tá entregando porque tu é ruim, ou tu tá levando as coxas, como fala no Rio Grande do Sul, né? Tá indo do teu jeito. Então, começa a expor, começa a botar o holofote em cima da equipe, faz ranking de vendas, faz um reconhecimento semanal, abre o microfone, o palco para o melhor todo dia. Cara, o que tu fez ontem para ter esse resultado? O cara que é de vendas, ele vai amar falar, olha, ontem eu peguei, fiz assim com os meus clientes, melhorei porque eu fui na carteira e e ele vai querer dar o método dele para a equipe. No outro dia, aquele cara que ficou com raiva dele, roendo os outros, desgraçado, foi lá e falou, e agora eu tô aqui me botaram para ele, o cara vai entregar mais que ele para poder falar no outro dia e dizer o método que ele teve de venda. Entende? Então, a exposição é necessária. Excelente. Checagem diária, né? Ale, falei pra você que ia passar voando, você não acreditou, né? Nós estamos na reta final do nosso episódio. Cara, você acredita ou não?
Vou ter que fazer a Caramba. parte 2, Ale. Vou fazer a parte 2. Vou fazer a parte 2 e ainda quero ir presencialmente, pessoalmente aí. Oh, vamos fazer presencialmente, então vai ser mais legal ainda. A energia fica mais alta ainda. Ale, nós estamos na reta final e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você tivesse no meu lugar, no lugar do Bess, tem alguma pergunta que você teria feito para você mesmo e nós não fizemos? Uma pergunta que vocês não fizeram. Cara, eu acho que a pergunta principal é qual é o meu maior motivador, né? Qual é o meu principal motor de combustão, né? Então vamos lá, Bess? Você pergunta para ele ou não? Então vamos à pergunta que não quer calar. Qual é o seu principal motor de combustão que te leva a performar desse jeito? Tá aqui atrás de mim, não sei se aparece, é minha família, a minha esposa, que há 25 anos está comigo. Estamos indo para o 26º ano agora, em 2025. 4 filhos. Hoje, inclusive, o Anthony Gabriel faz 2 mesinhos que ele nasceu. Parabéns. Legal. Parabéns. É o meu maior motor, meu maior propulsor de resultados. É o meu objetivo é manter a minha família bem, saudável, dar o melhor para eles, o conforto. E antes deles, acima de mim, sem dúvida nenhuma, Deus e Jesus Cristo na nossa vida. Então, eu acredito que é tudo que me impulsiona a entregar o meu melhor. Um propósito de vida é deixar os meus filhos com um legado, uma jornada, tornar eles grandes homens e uma mulher que é a Isabeli, uma grande mulher que nem a mãe dela, que ajudou a construir tudo que a gente está construindo. Então, a família, a minha base de tudo, e Deus como um recurso natural, aquele que abre portas, fecha portas, e ele que direciona, né, através da graça dele, da misericórdia, no nome de Jesus. Eu acredito que é isso. Excelente, meu amigo. E para finalizar, imagine que você vai falar algo e vai ser traduzida em todas as línguas do universo. Deixe uma mensagem para 7 bilhões de pessoas aí, né? Um pouco mais, para ser traduzida em todas as línguas. Cara, tradução. Seja honesto, íntegro, trabalhe com diligência, com excelência, seja honra aonde você for, honre e seja honrado, para ser honrado, guarde o seu coração, preserve 100% a sua integridade, estude bastante a inteligência emocional, eu acredito muito nisso, se prepare para os desafios e não deixe ninguém dizer o que você pode, o que não pode, desde que você esteja andando, sim, em princípios e propósitos corretos, mas não deixe ninguém te parar. Acredite nos seus sonhos, não deixe ninguém te parar. Deus te tornou, ou nos forjou e nos capacitou como imagem e semelhança dele. Nós somos filhos de Deus, nós somos a imagem e semelhança. Cristo veio para nos salvar, nos libertar e para nos tornar herdeiros. E como herdeiros, nós temos total direito a grandes coisas que muita gente não acessa por falta de princípios e propósito e integridade. Então, seja íntegro, tenha princípios, honre, respeite a pessoa que está na sua frente, respeitem as pessoas e permaneça firme no seu propósito. Eu acredito que é isso. Se você permanecer firme, andando com Deus, mantendo seus princípios, seus propósitos, eu tenho certeza que o sucesso vai chegar. Não tenho dúvida disso. Uou! É isso aí. Excelente, né, Bess? Não, muito bom. Fechou com chave de ouro. Resumindo, ele fechou com chave de ouro, né? Ou seja, seguindo as palavras aí do apóstolo Paulo, né? Tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus e não para o homem. Exatamente. É isso aí que você falou e está valendo. Parabéns pelas palavras. Muito obrigado. Alessandro, obrigado pelo seu tempo. Quem ficou aqui até o final, deixe seu comentário que a gente responde. Como que a pessoa te encontra no Instagram, meu amigo? O pessoal da produção já colocou, mas é legal reforçar. Show. Instagram, TikTok, Facebook. TikTok ainda está em andamento, mas Facebook e Instagram, Alessandro, com 2 S's, Alessandro O Barros. Então, Alessandro
Barros. Se botar no Instagram ou no Facebook, vai aparecer a página lá. Já pode começar a me seguir. Excelente, meu amigo. Obrigado do seu tempo. Se você gostou, curte, compartilha. Quantos likes tem que ter para você voltar a fazer a parte 2, meu amigo? Vamos colocar uma meta, já que você é de performance. Bora. Eu quero saber qual foi o último recorde. Daí a gente vai bater esse recorde. O último, acho que foi 200, não foi, Bessa? Do seu Belmir, não foi? Foi. Então, 500 vamos dobrar a meta, como diz a nossa queridíssima, saudosíssima lá. Não tem meta, mas nós vamos dobrar a meta. 500 likes. 500 likes nós vamos presencialmente. Caraca, acho que nunca batemos 500 likes. Mas vamos bater, então. Vai ser agora. Vai ser agora. Vamos bater. Então tá bom, meu amigo. Valeu. Se você ficou até o final, curte, se inscreva e até a próxima quinta. É isso. Show.